Olá, eu me chamo Marcos Ferreira Brabo, sou engenheiro de pesca, professor do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Pará, no campus universitário de Bragança. Bragança, que é um município costeiro, localizado a aproximadamente 200 quilômetros de Belém, e que cedia o curso de Engenharia de Pesca ofertado pela Universidade Federal do Pará, que teve início em 2005. A finalidade desse vídeo é atender a uma solicitação da professora Tarciana Fortaleza, que também é engenheira de pesca e responsável em ministrar a disciplina de oceanografia lá no campus de Tucuruí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA. Bom, na oportunidade eu recebi algumas perguntas que foram realizadas por 4 discentes do curso de Engenharia de Pesca do IFPA Campus Tucuruí. Eu vou falar o nome deles aqui, obviamente, para prestigiá-los. É o Luiz Paulo Carvalho Almeida, a Sandra Andres Freitas, a Ciomara Maria Pinto Alves e o Vandeir Freitas Caixeta. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Estendo esse agradecimento à minha colega de profissão, a engenheira de pesca e professora Tarciana Fortaleza. Bom, então, no total são 11 perguntas, algumas delas têm 2 indagações no mesmo tópico, tá? E eu vou fazer isso sem a ajuda de qualquer material de apoio, sem uma preparação prévia, essa que é a verdade, tá? Então, vou responder aqui com a maior sinceridade possível e espero, sem dúvida nenhuma, poder estar contribuindo não só com a disciplina de oceanografia de vocês, mas com a formação acadêmico-profissional e, por que não, cidadã dos alunos de Engenharia de Pesca também aí do campus de Tucuruí, do IFPA. Além de professor da Universidade Federal do Pará, do curso de Engenharia de Pesca, eu estou na condição de tutor do Programa de Educação Tutorial, do PET, vinculado ao curso de Engenharia de Pesca da instituição, motivo pelo qual esse vídeo está sendo postado em nosso canal do YouTube. Bom, a primeira pergunta é: quais são as oportunidades de carreira para engenheiros de pesca em ambientes marinhos? Quais as condições desse mercado de trabalho no estado do Pará? Facilidades e dificuldades. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o profissional da engenharia de pesca ele possui 4 grandes áreas de atuação: a pesca, a aquicultura, a tecnologia do pescado e o estudo de ecossistemas aquáticos. Então, a gente precisa aplicar essas grandes 4 áreas de atuação ao ambiente marinho. De que forma? Como a gente vai falar especificamente do estado do Pará, vamos começar pela pesca. No que diz respeito à pesca, nós temos pesca artesanal e pesca industrial no ambiente marinho, na costa paraense. No que diz respeito à aquicultura, 2 segmentos são desenvolvidos, né, da maricultura no litoral paraense: a ostreicultura e a carcinicultura marinha. Nesse caso, todas as iniciativas de carcinicultura que nós temos no estado, elas são praticadas em zona costeira. E no que diz respeito à tecnologia do pescado, a gente tem que ter em mente que o estado do Pará é extremamente privilegiado no que diz respeito a seu parque industrial, em especial na capital Belém, mas nós temos em estabelecimentos processadores dotados de selo de aprovação do Serviço de Inspeção Federal, do CIF, também em municípios litorâneos, a exemplo de Bragança, que é o município que eu resido, que é o município que eu trabalho, e que conta com 2 unidades de beneficiamento de pescado e produtos de pescado com o CIF, direcionadas principalmente a pescado congelado, né? Seja ele eviscerado, seja ele na forma de filé. E a gente tem também 3 iniciativas com o CIF
direcionadas especificamente à grude. A grude, que é uma iguaria, um produto exportado para o mercado asiático, em especial para a China, para Hong Kong, e a gente aproveita esse coproduto, né, a bexiga natatória, de alguns peixes ósseos, nesse caso, a pescada amarela, a gurijuba, a uritinga, o cambéua e a pescada agó. Então, a gente tem aqui no município de Bragança estabelecimentos processadores direcionados ao processamento específico de grude, né? Então, no que diz respeito à tecnologia do pescado, aí reside também algumas oportunidades. E no tocante ao estudo de ecossistemas aquáticos, aí a gente tem um leque muito amplo, seja no serviço público ou seja na iniciativa privada para a atuação de profissionais da engenharia de pesca, né? A gente está inserido na maior faixa contínua de manguezais do planeta. E, além disso, a gente tem diversos ecossistemas, uma variedade incrível de ecossistemas aqui passíveis de preservação e, obviamente, de exploração sustentável. Mas, para isso, é preciso que a gente conheça esses ecossistemas e seus respectivos limites. Bom, nesse momento eu vou ser mais específico. No tocante à pesca industrial, direcionada ao ambiente marinho, com o que o engenheiro de pesca pode trabalhar? Vistoria de embarcações pesqueiras, certificação higiênico-sanitária de embarcações pesqueiras, pode atuar na gestão produtiva e econômica de frotas pesqueiras, visto que é fundamental que a gente tenha um planejamento de manutenção dessas embarcações e um controle adequado de custos, tanto da armação quanto das receitas provenientes das diversas excursões de pesca. Então, nesse contexto, na pesca industrial, eu diria que esses são os principais aspectos. No tocante à pesca artesanal, a gente tem aí possibilidades de assistência técnica, de consultorias, principalmente para organizações sociais deste segmento, né? Dada a perspectiva pequena de ser remunerado por um pescador artesanal por parte de um profissional da engenharia de pesca. Então, o atendimento seria mais a organizações sociais deste segmento, e aí a gente trataria de colônias de pescadores, de associações e de possíveis cooperativas que existam ou que venham a existir no nosso litoral para trabalhar a aquisição de insumos de forma coletiva, comercialização conjunta. Então, esses aspectos são muito importantes de serem trabalhados no que diz respeito à pesca artesanal, até para que a gente possa vir a atender a mercados institucionais, coisa que a gente não faz hoje, né? Então, sim, é muito importante trabalhar a organização nesse sentido, para que a gente possa, no futuro, vir a explorar esse nicho de mercado. No que diz respeito à aquicultura, assistência técnica e consultoria. Tá? Já falei dos dois segmentos que são praticados aqui da maricultura. A ostreicultura, nós temos 7 empreendimentos distribuídos em 5 municípios, são eles São Caetano de Odivelas, Curuçá, Maracanã, Salinópolis e Augusto Correia, ou seja, 7 iniciativas de ostreicultura em 5 municípios, mas a perspectiva de expansão desse segmento é muito grande. A grande limitação é o mercado para esse produto, a regularização desses empreendimentos, que hoje a gente não tem nenhum regularizado, para que a gente possa vir a ter acesso a crédito rural e que a própria população tradicional, os extrativistas, os pescadores artesanais, possam vir a investir nessa atividade e obter o interessante retorno financeiro que ela proporciona. E no que diz respeito à carcinicultura marinha, a gente tem que ter em mente o seguinte: nós fizemos uma escolha no litoral paraense, e a escolha foi pela manutenção do modo de vida dos pescadores artesanais e do tradicionalismo da pesca artesanal. E isso foi, vamos dizer assim, corroborado pela demarcação de reservas extrativistas marinhas, de unidades de conservação ao longo de todo o nosso litoral. E a gente não tem plano de manejo algum
dessas RESECs, contemplando a carcinicultura marinha, ou seja, sinceramente, não há perspectiva de expansão de empreendimentos de carcinicultura na zona costeira do estado do Pará. O futuro dessa atividade só tem um caminho, que é a interiorização, tá bom? Especificamente no que diz respeito à tecnologia do pescado, a gente tem a responsabilidade técnica de estabelecimentos processadores. Eu falei a priori só de estabelecimentos processadores com CIF, mas nós também temos outras iniciativas com selo de aprovação do Serviço de Inspeção Estadual, inclusive com o CISB-POA, né, que é uma equiparação ao CIF, e no município de Vigia de Nazaré, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas. Eu tive a felicidade de conhecer uma delas na semana passada, e um engenheiro de pesca era o responsável técnico. Então, além dessa questão da responsabilidade técnica, a gente tem o controle de qualidade, que também pode estar sendo efetuado por esses profissionais. Vamos para a pergunta 2. Quais os cursos específicos necessários para atuar como engenheiro de pesca em embarcação? Essa atividade é promissora no estado? O curso específico é de pescador profissional especializado, tá? Você, como engenheiro de pesca, primeiro que você tem que ter em mente que você só é engenheiro de pesca depois que você conclui o curso de bacharelado em engenharia de pesca e registra o seu diploma no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CREA. Aí sim, você é engenheiro de pesca. Mas você não está apto a trabalhar em embarcações pesqueiras somente com essa formação de engenheiro de pesca. Você tem que ter um curso da Marinha do Brasil, um curso na categoria de aquaviário, que é o curso de PEP, de Pescador Profissional Especializado. Esse sim é um curso que garante a você a oportunidade de trabalhar como mestre de embarcações pesqueiras. Nesse caso, seria o profissional a bordo responsável, o integrante da tripulação, responsável pela navegabilidade da embarcação e pela identificação de cardumes, né? Bem como pelas operações diversas de pesca, tá bom? Então, esse curso da Marinha, de PEP, de Pescador Profissional Especializado, é o que possibilita a engenheiro de pesca trabalhar nesse segmento. Mas, se você me perguntar se isso é um rumo promissor no estado, para a infraestrutura atual das nossas embarcações, eu acredito que seja um grande desafio para qualquer profissional, apesar da boa remuneração, né? Nós temos embarcações aí direcionadas à captura do camarão rosa, direcionadas à captura da pescada gó, a alguns bagres, a exemplo da piramutaba, e até a captura de pescada amarela, pescarias extremamente rentáveis e que proporcionam valores financeiros significativos aos mestres dessas embarcações. Então, é pesar se isso vale a pena para viver uma vida que é extremamente dificultosa, sacrificante, a bordo de embarcações pesqueiras, dentro dessa perspectiva de boa remuneração. Então, é um nicho de mercado ainda a ser explorado, e a gente, enquanto instituição formadora de mão de obra qualificada, deve, sem dúvida nenhuma, adaptar a nossa formação para que a gente possa ter o atendimento a esse nicho de mercado que, como eu disse, ainda é inexplorado. A pergunta de número 3, qual o papel do engenheiro de pesca embarcado? E quais as dificuldades hoje enfrentadas pela profissional do sexo feminino nessa área de atuação? Bom, eu disse a vocês que a gente não pode estar trabalhando, assim que sair do curso de engenharia de pesca, fizer o registro no CREA como mestre de embarcação pesqueira. Isso é uma possibilidade após um curso de aquaviário. Perfeito, mas o que o engenheiro de pesca pode fazer a bordo de uma embarcação pesqueira? Vou começar em terra e depois eu passo para a pescaria em si. Eu falei de vistorias de embarcação pesqueira, eu falei de certificação higiênico-sanitária de embarcações pesqueiras, eu falei de gestão produtiva e econômica, tá? Quando eu digo gestão produtiva, não é só calcular o que foi capturado, pelo contrário, é saber acerca da manutenção do motor, se está adequado, é saber se a manutenção do casco da embarcação também está adequada, se a manutenção do apetrecho de pesca
ela está adequada, é vistoriar isso a cada saída e a cada chegada da embarcação, é literalmente fazer uma gestão da frota no que diz respeito aos aspectos que influenciam diretamente na produção. Mas, embarcado, a gente tem condição de ser responsável pelas máquinas da embarcação, né? Quem o faz é uma função chamada de motorista, né, a bordo, mas em embarcações direcionadas à pesca industrial, onde a complexidade dos motores é maior, a gente, sem dúvida nenhuma, pode estar atuando dessa forma. Além da condição de observador de bordo, né? O observador de bordo é aquele que embarca para fazer coletas de dados produtivos e biológicos para que possa balizar o ordenamento das pescarias, tá? Além de o controle de qualidade começar a bordo. Então, se você tem um profissional, uma mão de obra qualificada dessa a bordo, capaz de se fazer cumprir um programa de autocontrole no âmbito da embarcação pesqueira, isso, sem dúvida nenhuma, faz a diferença na qualidade do produto e no atendimento dos mais diversos mercados. E as dificuldades de uma profissional do sexo feminino em fazer isso, eu acho que são muito grandes, né? Eu poderia vir aqui e dizer a vocês que não, que é natural o embarque de mulheres, de engenheiras de pesca, e isso não é natural, não acontece com frequência, tá? E vocês devem imaginar o motivo por que isso não acontece, né? Então, a tripulação, ela eu não diria predominantemente, ela é exclusivamente masculina, tá? A gente está falando ali de um espaço muito reduzido a bordo, onde você tem pouca privacidade. Para vocês terem ideia, nós temos embarcações que não possuem nem banheiro a bordo, né? E não estou falando de embarcações de pequeno porte, não. Estou falando de embarcações até de médio porte, mas que não contam com um banheiro a bordo. Na sua planta não houve a projeção de um banheiro, que parece absurdo, mas é corriqueiro, é natural na nossa realidade. Então, do ponto de vista da privacidade e do respeito, eu acho que é bastante difícil a gente pensar em embarques de estudantes ou profissionais da engenharia de pesca do sexo feminino nesse momento que a gente está vivendo. A partir de uma perspectiva de renovação de frota, de uma privacidade maior, de um conforto maior, de um investimento maior por parte dos proprietários de embarcação ou dos armadores, isso tende a mudar de figura, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando do hoje, e hoje isso não é habitual. 4. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais que ingressam no mercado de trabalho de engenharia de pesca e queiram trabalhar no ambiente marinho? Bom, os principais desafios sem dúvida nenhuma, a disposição para aprender, né? Você tem que ter em mente que a universidade, ela lhe informa e lhe dá meios para que você possa vir a ter uma qualificação profissional competitiva em termos de mercado de trabalho, para que você possa atender às mais diferentes demandas deste mercado. Mas a experiência, ela é fundamental. E para que você possa chegar a ter essa experiência e depois se manter no mercado de trabalho, você tem diversas características desejáveis, né? Eu digo a vocês que, antes de ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, tá? E uma boa pessoa, além de valores como a honestidade, o respeito ao próximo, ela tem que ter outros valores que também são muito importantes no meio profissional, como a assiduidade, a pontualidade, a disposição para aprender e para trabalhar em grupo. E nesse aspecto aí tem uma palavra que é chave, a inteligência emocional. Então, esses são os principais desafios no âmbito pessoal. Mas no âmbito profissional, eu diria a você que, para aquele que está disposto a estudar além daquilo que é visto na sala de aula,
ou seja, para aquele que usa a internet de maneira correta, para se informar, para buscar conhecimento, tá? Não estou falando de redes sociais, de Instagram, de Facebook, de YouTube, não estou dizendo também que essas redes não têm informação de qualidade, mas a busca por livros, por artigos científicos, por artigos técnicos, que venham a trazer para a gente informações capazes de promover uma formação extracurricular diferenciada, faz, sem dúvida nenhuma, com que você chegue ao mercado de trabalho sem enfrentar dificuldades no que diz respeito à informação, né? A experiência, você, sem dúvida nenhuma, precisa passar por aquilo ali para adquirir. Mas a informação, eu costumo dizer aos meus alunos que você não tem que ter vergonha de não saber. Você não pode não saber onde encontrar. A partir do momento que você não sabe onde encontrar, aí você tem um problema. Mas quando você tem determinada carga de informação e sabe onde encontrar o que você vai precisar para cumprir determinada demanda em termos de mercado de trabalho, aí independe do ambiente, se é do ciclo, se é marinho, aí você não tem como fugir, não. Você vai ser um profissional bem-sucedido, eu tenho certeza. Como a automação e a tecnologia estão impactando as oportunidades de emprego na área da engenharia de pesca na região costeira? Eu vou ser muito sincero. Nossos estabelecimentos processadores de pescado, eles não são automatizados e, por isso, eles são responsáveis aí por uma grande geração de postos de trabalho, por uma grande geração de renda nesses municípios litorâneos que eu coloquei para vocês, e em especial na nossa capital, Belém, no Parque Industrial localizado no distrito de Coraci. Então, no âmbito da indústria, hoje isso não promove uma preocupação, essa questão da automação, porque os nossos equipamentos, eles são basicamente cilindro de lavagem, túnel de congelamento e câmara frigorífica. Você não vai ver nada muito além disso nas indústrias. São basicamente esteiras e pessoas fazendo o trabalho de forma manual, né? E a gente, obviamente, supervisionando, avaliando os aspectos diversos daquele trabalho. Mas, no que diz respeito à tecnologia impactando essas oportunidades, e aí eu vou ser bem sincero no que diz respeito à pesca, a gente adota tecnologias extremamente defasadas. Desde de nossas embarcações, passando pelos apetrechos, nós tivemos pouquíssimas inovações nas últimas décadas, tá? Pouquíssimas inovações nas últimas décadas. Inclusive, a nossa frota pesqueira, ela urge, ela é sedenta por renovação, né? E no que diz respeito à tecnologia que a gente adota, como eu disse, é extremamente defasada. É como se você tivesse um carro novo com a tecnologia de um Fusca, né? Então, você tem embarcações sendo construídas hoje, saída do estaleiro hoje, mas a tecnologia é uma tecnologia lá da década de 80. Então, a gente precisa, sim, urgentemente de profissionais especializados. Vou dar um exemplo de instalação de câmaras frigoríficas em embarcações pesqueiras. A gente não tem ninguém atuando nisso, pelo menos eu desconheço, na engenharia de pesca no litoral paraense. É um nicho de mercado interessante, tá? O uso de energia solar em embarcações pesqueiras também é uma pedida que a gente não tem como fugir e que vai ser corriqueira no futuro. Ou seja, quem se antecipar e tiver esses conhecimentos está diferenciado em termos de mercado de trabalho. Olha as duas dicas. Câmara frigorífica instaladas em embarcações pesqueiras e placas solares, né, destinadas à geração de energia no âmbito das embarcações, também representa um diferencial. Questão de número 6, né? Quais são as oportunidades de crescimento profissionais disponíveis no ambiente marinho para engenheiro de pesca dentro e fora do setor de pesca tradicional?
Bom, eu poderia vir aqui e dizer para vocês que a cassinicultura marinha representa uma oportunidade no litoral paraense, já que a gente tem, basicamente, 3 segmentos consolidados em termos de aquicultura no Brasil. A piscicultura continental, ou de água doce, a ostreicultura e a mitilicultura, que integram um grande ramo que a gente chama de malacocultura, que é desenvolvida principalmente no estado de Santa Catarina, que tem um mercado simplesmente espetacular para esses moluscos bivalves, e aí eu estou falando de mexilhões e ostras, e o camarão, e a cassinicultura marinha. Não é uma opção para o estado do Pará, ou seja, a gente não vai desenvolver isso em zona costeira. A única saída é a interiorização. E no que diz respeito à ostreicultura, o que a gente tem hoje são iniciativas conduzidas por agricultores em regime de economia familiar e por pescadores artesanais, né, que em alguns casos têm atividade como fonte de renda secundária e outros como fonte de renda principal. Então, eu poderia chegar aqui e dizer para você assim, olha, isso aqui é um segmento promissor em termos de mercado de trabalho para o engenheiro de pesca. Não, a cadeia produtiva que se apresenta hoje não demonstra isso. Nós não temos no estado do Pará nenhuma estação depuradora de moluscos bivalves, o que não quer dizer que a gente não venha a ter em um futuro próximo, tá? E a gente, obviamente, tem que batalhar para que o mercado da ostra se expanda e expandindo esse mercado que a gente possa aproveitar o potencial que o litoral paraense tem para desenvolver essa atividade. Então, ela é o que está mais próximo dessa realidade de incremento de demanda por engenheiro de pesca no litoral. No que diz respeito à piscicultura marinha, são pouquíssimas as espécies com tecnologia de produção disponível. No país, basicamente 2 são produzidas comercialmente, o bijupirá e a garoupa, mas ainda é uma cadeia produtiva pouco estruturada e pouco competitiva, ou seja, não há uma perspectiva de que no litoral paraense, num curto prazo, a gente venha a ter iniciativas de piscicultura marinha direcionadas à engorda dessas espécies, para que a gente possa vir a gerar demanda, oportunidade no que diz respeito à mão de obra de engenheiros de pesca. No que diz respeito à pesca tradicional, eu acredito que eu já respondi. É basicamente assessoria, consultoria, assistência técnica para organizações sociais, né, para que elas se mantenham regulares, para que elas possam ter acesso a linhas de crédito rural, a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Fundo Constitucional do Norte, o FNO. Então, sim, essa é uma demanda importante para a gente, e, sem dúvida nenhuma, né, a agregação de tecnologia, aquele cenário que eu coloquei para vocês como defasado. A gente tem que pensar também, tá, em manter a competitividade dessas pescarias artesanais, mas que isso venha a agregar tecnologias capazes de melhorar, né, a qualidade do trabalho desses profissionais, seja prevenindo doenças que são relacionadas à atuação do pescador artesanal, ou seja, melhorando aspectos de desembarque, de conservação do pescado. Isso tudo é atuação do profissional da engenharia de pesca nesse aspecto, tá? E na perspectiva de estabelecimentos processadores de cunho artesanal, né? Então, existem hoje iniciativas artesanais já direcionadas ao processamento de caranguejo. E por que a gente não pode vislumbrar no futuro, né, esse tipo de estabelecimento sendo responsável por processar pescado oriundo da pesca artesanal para atendimento de mercados institucionais, né? Então, isso é uma realidade, e não só de mercados institucionais, para ir para a gôndola do supermercado mesmo, de forma competitiva, e que venha a gerar melhoria de qualidade de vida para essas pessoas, que é o que prevê, né, as reservas extrativistas marinhas, as unidades de conservação que foram demarcadas no litoral paraense. 7. Quais são as habilidades mais valorizadas pelos empregadores na contratação
de engenheiros de pesca recém-formados? Bom, o primeiro recado que eu quero deixar é o seguinte: nem sempre, e eu diria quase nunca, aquele aluno que tem excelente em tudo é o melhor profissional. O melhor profissional, ele elenca qualidades pessoais que independem do que você está aprendendo ou vivendo em termos de universidade, tá? E aí eu chamo esse aluno de desenrolado, né? Aquele com capacidade de realmente resolver os problemas, que tem facilidade de comunicação, tá? E eu não estou falando só em oratória, estou falando também em vocabulário, né? Que sabe entrar, sabe sair, sabe se portar em diferentes ambientes. Como eu disse, tem aqueles valores pessoais aguçados e não abre mão deles, não tem desleixo, é organizado. Então, esse é o caminho para dar certo, né? Esse é o caminho para dar certo. Se você elenca essas qualidades pessoais e você se dedicou de forma satisfatória ao curso de engenharia de pesca e fez investimento em atividades extracurriculares, a exemplo dessa que a gente está fazendo aqui. Eu estou distante de vocês a aproximadamente 400, 500 quilômetros, e vocês entrarem em contato comigo para que eu possa responder a essa entrevista, e dessa forma vocês estão ouvindo a opinião de um outro profissional. Então, quem aproveita isso, quem tem esse tipo de atitude, sem dúvida nenhuma, chega no mercado de trabalho mais preparado no que diz respeito à informação. E o que o empregador quer? Compromisso, primeiro, e capacidade técnica em segundo lugar para mim. Tá? Então, quando você tem alguém com compromisso e a experiência proporciona o aperfeiçoamento da capacidade técnica que a gente espera que aconteça, é o que ocorre naturalmente, aí você tem uma mão de obra qualificada apta a atender às mais diversas demandas em termos de mercado de trabalho. 8. Em sua opinião, quais são as áreas de especialização mais promissoras dentro da engenharia de pesca atualmente? Na minha opinião, é a aquicultura. Como os novos profissionais podem se preparar para elas? Bom, eu faço muitas perguntas para os meus alunos em relação ao que eles conseguem visualizar no mundo fora da universidade, fora dos muros da academia. Ou seja, você sabe regularizar um empreendimento aquícola? Você sabe fazer um cadastro ambiental rural? Sabe fazer um licenciamento ambiental, uma dispensa de licenciamento ambiental? Você sabe emitir uma outorga de direito de uso dos recursos hídricos, um cadastro técnico federal, um registro de aquicultor, uma licença de aquicultor? Isso aí ninguém vai ensinar para você ao longo do curso. E são demandas do mercado de trabalho, ou seja, na condição de universitário, na condição de estudante de engenharia de pesca, se familiarizem com essas demandas, porque são elas que vão aparecer para você, para que você possa aproveitar a oportunidade na condição de autônomo. Se você vislumbra um concurso público, uma carreira acadêmica, perfeito, né? Você pode ter até uma especialização precoce ainda na graduação, sabendo dos prejuízos que isso promove. Mas eu acredito que você deve ser um generalista, ou seja, você deve se formar com conhecimento para que você possa atuar nas 4 grandes áreas de atuação, e aí eu volto a repetir: a aquicultura, a pesca, a tecnologia do pescado e o estudo de ecossistemas aquáticos, mas a que gera mais oportunidades hoje, seja no serviço público ou seja na iniciativa privada, é a aquicultura. Tá bom? Isso é inegável, isso é dado de pesquisa realizada pelo grupo de trabalho, o mercado de trabalho do PPGMAR, que é uma iniciativa de formação de mão de obra qualificada para os cursos dos cursos, na verdade, de ciências do mar. Então, não estou falando da boca para fora, isso é baseado em estudos, tá? O foco é empreendedorismo, assessoria e consultoria, em especial na área de aquicultura.
é o que tem rendido mais oportunidades, e essa demanda de regularização dos empreendimentos, além, obviamente, dos outros aspectos, no que diz respeito à qualidade de formas jovens, de ração, de água, de manejo, isso é obrigação. Isso é obrigação, e a gente concorre com diversos outros profissionais para este mercado. E aí eu posso citar para vocês médicos veterinários, biólogos, zootecnistas, engenheiros agrônomos, engenheiros de aquicultura, técnicos agropecuários, técnicos em aquicultura. Então, você tem que estar preparado para se diferenciar em termos de mercado desses outros profissionais que sombreiam essa atribuição, essa competência do engenheiro de pesca. Aqui a 9ª questão. Como a sustentabilidade e as regulamentações ambientais estão moldando as oportunidades de carreira para engenheiros de pesca iniciantes? Essa aqui foi a pergunta que eu mais gostei. Nos últimos 2 anos, eu dediquei muito tempo, muita energia ao marco regulatório da aquicultura no estado do Pará. A gente tinha um marco regulatório extremamente defasado, uma lei que datava de 2005, a 6.713, e um decreto, que é o decreto 2020 de 2006, que não haviam sido atualizadas, mesmo depois da resolução CONAMA 413 de 2009, que trata do licenciamento ambiental da aquicultura, e da própria lei da pesca, que também é de 2009. Então, a gente passou aí pelo menos 14 anos para conseguir atualizar esse marco regulatório da aquicultura. E isso trata principalmente de 2 aspectos: licenciamento ambiental e outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Trata da desburocratização, do estabelecimento de regras claras e de uma operacionalização viável em termos de empreendimentos de pequeno porte. Então, foi muito tempo, muita energia gasta, não só da minha parte, mas de vários outros colegas de diferentes instituições, no trato com políticos, principalmente, diversas reuniões, e a gente conseguiu isso no ano de 2023, atualizar o nosso marco regulatório. A gente vive, nesse momento, a expectativa de que esse marco regulatório ele possa ser operacionalizado, em especial pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, para que a gente possa usufruir dessas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor da aquicultura no estado do Pará. E aí a gente está falando de possibilidades de dispensa de licenciamento ambiental, de dispensa de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, de processos autodeclaratórios sem a necessidade de processo físico, ou seja, processos online abastecidos, né, via internet. Então, a gente evoluiu significativamente no estado do Pará nesse aspecto, e a gente espera que os frutos, os resultados disso sejam exatamente a empregabilidade e a geração de maiores oportunidades para profissionais da engenharia de pesca no que diz respeito à aquicultura. E quando a gente fomenta o elo de produção da cadeia produtiva, a gente também está instigando, a gente também está incentivando o crescimento da produção de insumos, e aí também a gente tem oportunidades no que diz respeito à produção de formas jovens, a produção de rações, a produção de equipamentos, não só a produção, mas a representação, né? Porque o engenheiro de pesca não pode ser um representante comercial e fornecer a assistência técnica aos produtores que estão adquirindo os mais diversos equipamentos. Isso é oportunidade em termos de mercado de trabalho. Quando você fomenta o elo da produção, você também gera oportunidade no que diz respeito a estabelecimentos processadores. E a gente espera que isso contemple ainda uma parte maior do território paraense. Eu citei Belém, citei o litoral, a gente tem iniciativas também no arquipélago do Marajó e na região de Santarém, mas a gente não tem iniciativa de processamento de pescado ainda no sudeste do estado, a exemplo do município de Marabá, que conta com iniciativas de piscicultura já
capazes de fornecer uma escala de produção para o estabelecimento de processadores, em especial se forem artesanais. Num futuro próximo, o município de Altamira, que no âmbito de um centro integrado de pesca artesanal, já tem uma unidade de beneficiamento de pescado e produto de pescado apta a receber matéria-prima. Hoje não tem matéria-prima, então faz parte, sem dúvida nenhuma, da nossa missão enquanto engenheiro de pesca, contribuir para esse desenvolvimento. A gente tem feito isso e eu acredito que isso vai surtir efeito num futuro bem próximo. Questão de número 10. Quais são os desafios específicos enfrentados por engenheiros de pesca que desejam trabalhar em empresas privadas versus aqueles que optam por carreiras acadêmicas ou governamentais? Bom, o que eu disse a vocês? A principal mensagem era com relação à formação generalista, né? Que você saísse da universidade, um engenheiro de pesca ou uma engenheira de pesca capaz de atuar na pesca, na aquicultura, na tecnologia do pescado ou no estudo de ecossistemas aquáticos. Você não sabe onde a oportunidade vai aparecer. E o que a gente visualiza hoje? É que grande parte dos egressos do curso de bacharelado em engenharia de pesca ingressam na pós-graduação. E ingressam na pós-graduação por falta de perspectivas profissionais. Ou seja, não dominam as ferramentas exigidas pelo mercado de trabalho. Se você pedir para fazer um cadastro ambiental rural, não sabe fazer. Aí você vai perguntar, poxa, não sabe fazer o cadastro ambiental rural, não sabe fazer um licenciamento ambiental, não sabe fazer uma outorga de direito de uso dos recursos hídricos, tem dificuldade com uma planilha orçamentária ali para elaborar um projeto, tem dificuldade de usar, de realizar desenhos com auxílio de computador. Então, isso é imperdoável. Você já tem que entrar no curso com essa perspectiva. E ela abrange as mais diferentes áreas de atuação que eu coloquei aqui. Mas o que acontece é que você entra no curso, você ingressa em um dos laboratórios por meio de uma bolsa de iniciação científica, por meio de uma bolsa de extensão, e você se especializa numa determinada área. Isso é um erro. Isso é um erro para quem não quer uma carreira acadêmica, tá? Isso é um erro para quem não quer uma carreira acadêmica. Se no seu planejamento o foco é a carreira acadêmica, você está perfeito. Comece pela iniciação científica no primeiro semestre do curso, se especialize naquela área, faça um mestrado, faça um doutorado e aguarde um concurso para que você possa entrar numa instituição de pesquisa ou numa instituição de ensino superior ou de cursos técnicos, tecnológicos e de pós-graduação, como é o caso dos institutos federais. Mas, se você tem perspectiva de ingresso no mercado de trabalho, minha primeira sugestão, seja generalista. Olhe para o mercado de trabalho e molde o seu curso. Absolutamente tudo, desde o conteúdo que é passado pelo professor em sala de aula, às atividades extracurriculares que você tem interesse em se dedicar, aos eventos que você vai participar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho preferência por eventos de cunho técnico, né, por feiras. Se você perguntar para mim, Brabo, você prefere eventos como o Aquaciência ou a FENACAM? Eu prefiro a FENACAM. Mas tem profissionais que têm um viés científico mais aguçado e preferem essas outras temáticas. Não é o meu caso, eu não estou dizendo que é o certo. A única coisa errada nesse contexto é você não ter um planejamento. É você não saber o que você quer, o que você vai fazer. Então, você precisa de planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Onde que eu quero estar daqui a 3 anos? E daqui a 5? E daqui a 10 anos? Depois de responder essas perguntas, aí você tem condição de saber o que é mais adequado que você vivencie no âmbito da universidade, pensando na sua perspectiva em termos de mercado de trabalho. Então, o planejamento é o ideal para quem tem os mais diversos interesses. Com relação à carreira acadêmica, eu falei, você entra na iniciação científica e você tem que ser produtivo, você tem que se familiarizar com a escrita de artigos científicos e manter
um currículo com uma qualidade elevada, um currículo competitivo no que diz respeito à produção científica, para que você possa, no momento em que a oportunidade aparecer, ser aprovado no concurso público. Então, Brabo, minha ideia é entrar num concurso público, num órgão executivo, no órgão do governo do estado que trabalha com fomento, que trabalha com gestão ambiental, com assistência técnica e extensão rural. Perfeito. O que eu sugiro para você? Se dedique aos conhecimentos gerais, aos conhecimentos básicos, faça um cursinho, estude realmente. Não se prepare exclusivamente com o que a universidade lhe passou. Isso faz toda a diferença. Então, quando você faz um cursinho que contempla português, matemática, informática, legislação, dentre outros aspectos, raciocínio lógico, você, sem dúvida nenhuma, está fazendo um investimento muito importante se esse é o seu objetivo, se essa é parte do seu planejamento, se é o que você quer alcançar na condição de meta. E na iniciativa privada é onde eu coloco aí o principal asterístico, é onde estão as maiores oportunidades, é no empreendedorismo, né? Eu tenho um colega, um amigo, né? Posso dizer que é meu irmão. O nome dele é Breno Portilho de Souza Maia. No ano passado, no ano de 2023, ele fez 80 vistorias de embarcações direcionadas à captura do pargo, só no litoral paraense. Além disso, ele trabalha com regularização de embarcações pesqueiras, no que diz respeito à Marinha do Brasil e no que diz respeito ao Ministério da Pesca e Aquicultura. Ele atua também com crédito rural, ou seja, elabora projetos para agentes financeiros que fomentam essa atividade por meio de linha de crédito rural, seja do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ou seja, do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, e é extremamente bem sucedido. Então, esse é um exemplo que eu tenho para citar para vocês, tá? De um profissional da engenharia de pesca que, mesmo na condição de funcionário público, que ele trabalha aqui na Universidade Federal do Pará, ele tem uma empresa e a empresa é extremamente atuante no segmento da pesca, não só no estado do Pará, mas onde aparecer a oportunidade, no Amapá, no Maranhão, em qualquer lugar. Pra você ter ideia, essa empresa já prestou serviços no Espírito Santo, né? Elaboração de planos de negócio no Espírito Santo. Então, é algo extremamente promissor. O quê? O empreendedorismo nas mais diversas áreas de atuação do engenheiro de pesca. Mas, para isso, você precisa visualizar as oportunidades do mercado de trabalho e se preparar para elas, ou seja, dominar as ferramentas que esse mercado de trabalho exige. Então, coloquei o asterisco e eu acho que esse é um ponto crucial. Por fim, a última questão de número 11, que conselhos você daria para os novos profissionais que estão entrando no campo da engenharia de pesca em termos de navegar pelos desafios do mercado de trabalho e encontrar oportunidades de emprego gratificantes? Bom, eu ministro uma disciplina aqui na Universidade Federal do Pará chamada Introdução à Engenharia de Pesca. Para mim, ela é a disciplina mais importante do curso. É ela que faz ou não os olhos dos alunos brilharem. Ninguém sonha em ser engenheiro de pesca. Muitas das vezes, você entra no curso sem nem saber do que se trata. Não teve nenhuma experiência prévia. Chegou na engenharia de pesca a partir de informações que obteve na internet ou de determinada experiência que você vivenciou e achou aquela profissão interessante. Mas o trabalho do engenheiro de pesca, seja pelo ambiente, ou seja pelo produto que a gente trabalha, que é o pescado, ele é muito apaixonante. Ele proporciona uma satisfação assim, imensa em estar executando o trabalho, em qualquer das áreas de atuação. Em qualquer das áreas de atuação. Essa mesma pesquisa que eu citei do grupo de trabalho, do mercado de trabalho do PPG-MAR, que mostra a aquicultura
como principal responsável pela empregabilidade no setor privado e no setor público, ela apresenta uma satisfação profissional de engenheiro de pesca na casa de 90%, mais de 90%. E isso é uma realidade. Então, em termos de satisfação profissional, você não tem que temer absolutamente nada, você vai gostar do que você vai fazer. Agora, nós temos profissionais, vou dar exemplo, você tem engenheiro de pesca de R$30 mil, de 20 mil, de 10 mil e de 2 mil. Qual é que você quer ser? Eu quero ser o de 30 mil. Você está disposto a pagar o preço? Você tem se dedicado de forma adequada para as disciplinas? Se tem se dedicado para as disciplinas, você tem atuado do ponto de vista de atividades extracurriculares, pensando nessa formação generalista que eu coloquei, visualizando as oportunidades do mercado de trabalho, olhando além dos muros da universidade, fazendo networking, participando de eventos técnicos científicos que lhe concedam a oportunidade de conhecer profissionais capazes de promover indicações lá no futuro, ou mesmo de lhe garantir experiências que possam ser úteis nas oportunidades que aparecerão para você. Então, essas são as dicas, né? Não pense só em ser aprovado na disciplina, isso não quer dizer absolutamente nada. Pense no porquê ela está integrando aquela matriz curricular, o que é importante desta disciplina, olhando o mercado de trabalho e, obviamente, dando importância para todas as disciplinas do curso que vão fazer de você esse generalista que eu coloquei em detrimento de uma especialização precoce. A especialização precoce, ela só vai ser algo salutar, algo produtivo, se você tem como foco uma carreira acadêmica. Ou seja, se você entrou no curso e você quer trabalhar com nutrição de organismos aquáticos, com genética de organismos aquáticos, com algo específico e vai dedicar 5 anos da sua vida para atividades extracurriculares naquela área, não tem como você se formar e, quando aparecer a oportunidade na tecnologia do pescado, você dizer assim, não, eu só tenho experiência com genética. Isso é exatamente o que o empregador não quer. É que você valorize os estágios, que você corra, busque atrás de estágios capazes de lhe proporcionar experiências diferenciadas, né, em estabelecimentos processadores de pescado, por exemplo, em Tucuruí você não tem nenhum estabelecimento processador de pescado. Então, para fazer esse tipo de estágio, você tem que se deslocar a Belém, a Bragança, a Curuçá, a Vigia de Nazaré, a São João de Pirabas. Isso tem um custo, isso demanda um investimento. Tem um determinado evento que eu preciso ir, que eu quero estar presente, justamente para fazer esse network que a gente conversou. Isso demanda um investimento, demanda uma prioridade. Qual é a sua prioridade? É o seu celular? É a festa? É a festa que eu digo é a balada, ou o barzinho mesmo? Se essa for a sua prioridade, vai faltar dinheiro para fazer um investimento lá na frente. Então, esse tipo de iniciativa dos estágios, da priorização de eventos capazes de gerar esse network que eu acabei de colocar, os valores pessoais, a dedicação para o curso em si, é que vão, sem dúvida nenhuma, moldar você para o que o mercado de trabalho exige. E uma coisa é certa, as oportunidades, elas sempre aparecem, sempre. A questão é, você está preparado para elas? Ela vai aparecer. Você tem que estar preparado. Se você se preparou, aí você tem condição de abraçar as mais diversas oportunidades e aí, vivenciando essas oportunidades, criando novas, né, através de conhecimento de pessoas, de lugares, é que você se torna um profissional bem-sucedido. É isso que a gente busca, né? Eu disse que a gente gosta muito do trabalho, mas se não pudesse trabalhar,
melhor, né? A questão toda é, você é obrigado a trabalhar, então que você trabalhe com o que você gosta e que seja bem remunerado para isso. E para ser bem remunerado para isso, tem que ter o que oferecer para o mercado de trabalho. Perfeito? Bom, no mais, eu só quero agradecer a vocês pela oportunidade. Quero agradecer mais uma vez a professora Tassiana Fortaleza. Vou deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube e foi quase 1 hora de gravação. Espero que, mesmo que em parte, vocês possam visualizar aí e obter as respostas que vocês estavam buscando, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.